Pronto. Pelo Espírito Santo e pela fé em Cristo Jesus. Primeiro, pelo Espírito Santo. Como vencer o pecado? Sem o Espírito Santo nem entende. Sem o Espírito Santo não vamos conseguir. Sem o Espírito Santo é impossível. Não dá. O homem vai voltar a pecar. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Né? O versículo 17 do capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Por que as pessoas no mundo elas não conseguem manter o Espírito Santo? Porque elas vivem dominadas pelo pecado. E o Espírito Santo só pode habitar no coração daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que aceitaram a Cristo como Salvador e que receberam a justiça que vem de Jesus para a sua vida. Entendeu? Aquela vida de pecado do pecador foi transferida e a vida justa de Cristo foi transferida para ele. E agora ele, com essa vida justa, o Espírito Santo passa a habitar na vida dele. É por isso que Jesus está falando, o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas nós o conhecemos. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para habitar em nós, para morar dentro de nós e para nos ajudar a vencer o pecado. A vencer o pecado. Por isso que quem tem a pessoa do Espírito Santo dentro de si não vive mais pecando. Por quê? Porque ele agora é um homem cujo templo, seu próprio corpo, é morada do Espírito Santo de Deus. E, portanto, se inclinará para o Espírito Santo de Deus. Naturalmente, ele se inclinará para o Espírito Santo de Deus. E a gente percebe com esse texto que Jesus está mostrando que ao homem do mundo é impossível vencer o pecado. Por quê? Porque ele não pode receber o Espírito por viver a prática do pecado. Para isso, o mundo, as pessoas do mundo precisam receber a Jesus e entregar sua vida para Jesus, para que o Espírito Santo passe a residir na sua vida, passe a morar, passe a habitar na sua vida. É importante esse texto, porque esse texto lhe mostra exatamente que o Espírito Santo ele vem para a vida do crente para levá-lo à vitória sobre o pecado. E o crente passa então a viver uma vida de vitória sobre o pecado. A gente vai percebendo nesses textos que Jesus vai falando e vai mostrando com muita clareza. Por exemplo, capítulo 16 de João, versículo 13. Diz assim o texto: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja, com a vinda do Espírito Santo morar, habitar no cristão, no crente, no servo de Deus, ele levará esse cristão a se inclinar para as coisas do Espírito. E uma das coisas do Espírito é guiar o cristão na verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo é que ele começa a afastar o ser humano de uma direção ao pecado, de uma direção ao erro, de uma direção para a mentira, para o engano. Isso tudo é erro. E pecado é erro. É errar o alvo. E a gente vai percebendo que o Espírito Santo, então, ele vai pegando essa pessoa que ele vem habitar, porque ela decidiu receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele vai direcionando, porque é isso que faz o guia.
ele vai direcionando esta pessoa e vai fazendo com que ela não mais caminhe na estrada, na trajetória, no percurso do pecado e passe a levar essa pessoa para o caminho da verdade. E ela passa então a ser dirigida, conduzida pelo Espírito para a verdade. É por isso então que ele começa a receber vitórias sobre o pecado. Porque aí o Espírito Santo vai fazendo esse papel de dirigir. Não vá por aí, vá por aqui. E ele vai se desviando do pecado. Ele vai se desviando do mal, do erro, do engano, da mentira. E quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que o mundo, as pessoas do mundo, elas não conseguem se desviar. Por isso que a pessoa sozinha vai morrer tentando largar de pecar e não consegue. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo que lhe garante a vitória sobre o pecado. E, portanto, tudo nela, sua natureza pecaminosa, sua inclinação, será para a carne, para o pecado, para o erro, para fazer aquilo que não agrada a Deus. E ela não consegue sair. É um dilema. Porque ela só vai sair quando ela passar a se inclinar para o Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai, depois de escrever Romanos 6, depois de mostrar a insuficiência do homem combatendo contra o pecado sem o Espírito de Deus, no capítulo 7 de Romanos, ele vai mostrar isso. Né? Ele vai mostrar o homem dominado. Né? Ele termina no versículo 24 dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele mostra um homem que está lutando para querer fazer o correto, para querer fazer o que é certo, mas mesmo ele querendo fazer o que é correto, o que é certo, ele se vê agindo e tomando uma atitude completamente errada. Ele deseja fazer o certo, mas não consegue. E ele vive nesse dilema. Só que o capítulo 8 já entra mostrando a realidade da pessoa do Espírito Santo na vida daqueles que entregaram a sua vida, porque a ponte para o versículo 8 é o versículo 25, que é o último versículo do capítulo 7. E o versículo 25 diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está vendo aqui Paulo? Paulo está mostrando exatamente isso. Que o caminho para o homem vencer o pecado é através da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Do sacrifício. Daquilo que a gente falou do sangue. Do sacrifício de Jesus. Sua morte, sua vida. Jesus, ele venceu essa ponte. Ele venceu essa escada de Jacó. Essa ponte de ligação do homem com Deus. Então Jesus, ele pega o homem e tira do estado de miséria, de pecado, e coloca ele no patamar. É aquilo que a gente leu lá na carta aos Colossenses, que diz que o nosso Deus nos transporta da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ele tira, ele leva para um local, né, de bênção e tira da maldição do pecado. E nessa região celestial, né, nesse novo posto, nessa nova posição em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar, passa a atuar, passa a residir, passa a morar e passa a governar. Aí o cristão já não faz aquilo que quer, o verdadeiro. O verdadeiro. Ele tem muito falso. Mas o verdadeiro já não faz aquilo que ele quer, mas ele faz aquilo que o Espírito Santo dirige, conduz. Porque ele é governado agora. Né? Ele não tem mais aqueles impulsos para sair pecando. Mas ele tem agora a condução do Espírito para se inclinar para aquilo que o Espírito quer. E a gente já vai ver esse texto daqui a pouquinho. Então o capítulo 8 começa. Portanto, agora nenhuma condenação há. Paulo já trata direto com a condenação que o pecado traz para o ser humano. Porque qual é a condenação que o pecado traz para o ser humano? A morte. O salário do pecado é a morte. Aí Paulo vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o verso 2, que é o ponto que nós precisamos tratar aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, presta atenção que é a nova posição, em Cristo. Em Cristo
Fora de Cristo não tem como. Fora de Cristo a pessoa está no mundo, o Espírito Santo nem habita. Mas em Cristo, no posicionamento de Cristo, aceitou a Cristo, está na pessoa de Jesus, aí o Espírito Santo opera. Me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem é que dá esse livramento? Quem é que dá essa vitória sobre a lei do pecado e da morte? É a lei do Espírito, que conduz o cristão, que guia, como eu falei aqui. Ele guia, ele nos conduz, ele nos dirige. Agora a gente não é mais levado pelos impulsos de matar, de roubar, de falar, de fazer, de adulterar, de prostituir. Não, agora é o Espírito Santo que vai nos conduzindo dia após dia. No caminho que o Espírito Santo prepara para nós. Porque é um ensinamento. Todos os dias ele nos ensina. Nos ensina a ser grato. Nos ensina a estar na presença de Deus em oração. Nos ensina a valorizar a palavra. Nos ensina a viver uma vida de obediência. O Espírito Santo também é chamado Espírito de temor. Ele traz temor para a nossa vida. O Espírito Santo é um Espírito de fortaleza. Ele também nos fortalece. Então, tudo isso o Espírito Santo ele vai trabalhando na vida do cristão e vai levando esse mesmo cristão a vencer diariamente o pecado. Diariamente o pecado. Então, só é possível vencer quando nós temos a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque é andando na lei dele. Preste atenção, que é o Espírito Santo que está guiando, que está conduzindo, que está no controle. Irmãos, se a gente não estiver no controle do Espírito Santo de Deus, então está te mudando. O apóstolo Paulo diz que quem não tem o Espírito de Jesus Cristo... Deixa eu ler aqui esse texto. Deixa eu ler aqui o texto. Quem não tem o Espírito de Jesus Cristo, esse tal não é dele. Versículo 27. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho. Assim que eu achar esse texto, diz assim: aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não é dele. Se você achar aí e puder me ajudar, me ajude. Aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. É em Romanos 8. Então a gente vai percebendo, né, que sem o Espírito de Deus, a gente não é do Senhor. Porque a gente ainda está se autodirigindo, se autoguiando. E a gente já percebeu que... Onde é que está? No 9. Mas, porém, não estás na carne, mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal... Isso, esse mesmo. 8:9, que diz assim: vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, olha só que Paulo ele vai afirmar, né, que quem não tem o Espírito do Senhor Jesus, ainda não é dele. Porque não está sob o domínio dele, sobre o governo dele, né, sobre o comando dele. Então, essa pessoa está se autocomandando, está se autodirigindo, está fazendo aquilo que vem na cabeça, mas não está sendo obediente ao Espírito do Senhor. E é interessante porque o apóstolo Pedro, ele vai falar em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Então, se não houver, da nossa parte, a inclinação para o Espírito, que é a obediência, e nós vamos ver aqui no versículo de número 6, porque a inclinação, 5,
que diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Então aqui nós podemos observar que quando nós não estamos sendo dirigidos pelo Espírito, a nossa carne está nos comandando. A nossa carne está nos dirigindo. E quem está na carne não pode agradar a Deus. É por isso que não faz nada que Deus venha se agradar. Por isso que só faz, às vezes dentro da igreja, fofoca, contenda, discórdia, prostituição, mentira, engano, exaltação, soberba e tantas outras coisas que acontecem na vida de um cristão. Por quê? Porque ele está na carne. Quem está predominando, governando, conduzindo a vida dele não é o Espírito Santo, é a carne. E ele está em flagrante inimizade. Ofensa é pecado. Quando nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos pecando. E a inimizade contra Deus é exatamente isso. Ofensas. Então aqui nós vemos aqui o Senhor mostrando para nós que a inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Então, para nós vencermos o pecado, precisamos se inclinar para o Espírito. E a inclinação significa obedecer o Espírito. Quando Pedro fala que o Senhor mandou o Espírito Santo, não somente para eles, mas para todos aqueles que lhe obedecem, ele está falando na frente dos sumos sacerdotes. Ele está falando exatamente para os líderes religiosos da sua época. Ele está falando para os fariseus, para o sinédrio. Ele está na frente do sinédrio. Ele está dizendo isso. Olha, não foi só para nós que o Senhor derramou o seu Espírito, não, mas é para aqueles que lhe obedecem. O Espírito vem para aqueles que lhe obedecem. Por quê? Porque como o Espírito Santo vai conduzir uma pessoa, se essa pessoa não procura obedecer com o Espírito Santo, toda vez o que ela fala, ela faz o que quer. Ela nunca faz, né? E ela sempre rejeita o conselho do Espírito. O Espírito Santo, vamos para cá? Não, ela quer ir para lá. Ela vai para onde ela quer. E ela vai para onde ela quer. E é por isso que a gente percebe muitos crentes vencidos. Lembre-se que Apocalipse capítulo 2 e 3, quando Jesus usa João na ilha de Patmos para escrever as suas cartas para as igrejas da Ásia Menor, ele fala em alto e bom som: ao vencedor, não é ao derrotado não, aquele que vencer se assentará comigo no trono. Ao vencedor farei coluna no templo do meu Deus. É ao vencedor escreverei para ele um novo nome numa pedra branca. Então é ao vencedor, não é ao derrotado. E aqui nós entendemos que vencedor, dentro do contexto de Apocalipse, está falando de pessoas que são vencidas pelo pecado. Vencidas. E é exatamente o que tem acontecido hoje na humanidade. Por que as pessoas estão sendo vencidas pelo pecado? Porque elas não querem obedecer à voz do Espírito. É bem simples. Elas não querem se inclinar para o Espírito, que traduzido quer dizer obedecer o Espírito. Elas não querem. Então ela quer fazer o seu eu, a vontade da sua carne, né? A vontade da sua própria carne. Elas não querem se inclinar para o Espírito. E quando as pessoas não se inclinam para o Espírito, irmão, acontece uma segunda coisa muito interessante, que é o efeito, né, do pecado na vida do ser humano. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. Leia lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Preste atenção nessa leitura. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade. Isso quer dizer que se o Espírito de Deus está na vida de um crente, ele é livre. Ele está livre. Mas por que ele está livre? Porque o Espírito Santo guia ele na verdade. E, portanto, tira ele do caminho do erro, do pecado.
Porque o pecado é um algoz que aprisiona. O pecado é um algoz que deixa as pessoas cativas, aprisionadas, oprimidas. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque as correntes do pecado, elas são quebradas, destruídas. E essa pessoa está livre. Livre. É o Espírito de Deus que resplandece na sua face. Porque mora dentro dela. Mas quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus dirigindo a sua vida, conduzindo a sua vida, ela está propensa a viver pecando. E vivendo pecando, ela tem uma vida oprimida, correntada, cativa. E é por isso que você percebe na face de muitos cristãos que se dizem cristãos, por não obedecerem aos comandos do Espírito, por não obedecerem e não se inclinarem para o Espírito, eles vivem uma vida com a face, com a vida toda oprimida, porque não há liberdade, não há uma libertação, porque o pecado aprisiona. O pecado põe a pessoa debaixo de grilhões e correntes de cativeiro. Mas o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em outras palavras, uma igreja cheia do Espírito Santo, não há lugar e espaço para contenda, para os grilhões da contenda, para os grilhões do cativeiro, da arrogância, da falta de perdão. Não há espaço, aonde há o Espírito Santo, não há espaço para uma igreja viver uma vida de profanação. Por quê? Porque o Espírito Santo nos liberta dessas cadeias que o pecado traz. Aonde há o Espírito Santo de Deus na vida de alguém, não há espaço para mágoa, para ressentimento. Porque todas essas coisas aprisionam a sua vítima e levam essa pessoa a viver uma vida escrava.